Este programa Falando de Gente conta com o apoio cultural da instituição Mães da Sé. No Brasil, uma pessoa desaparece a cada 3 minutos. São mais de 200 mil desaparecidos por ano. Nosso trabalho é trazer esperança para as famílias que estão em busca dessas pessoas. Em mais de 25 anos de existência, conseguimos encontrar mais de 5 mil. Mães da Sé é uma instituição sem fins lucrativos que desde 1996 vem ajudando famílias na busca por seus entes desaparecidos. Sua ajuda é muito importante. Entre em contato conosco por telefone, e-mail ou mande uma mensagem. Fone 11 3337 3331. WhatsApp 11 99826 3991. E-mail, maisdase@gmail.com. Na Rádio Baruque FM. Falando de Gente. Com Marcos de Paula e Josefina Rischioni. Olá você, muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Falando de Gente aqui na nossa Baruque News. E como sempre acontece, felizmente, o programa Falando de Gente também é apresentado por essa pessoa aqui muito especial, a professora Josefina Rischioni, a nossa querida Pina. Pina, bem-vinda a mais um Falando de Gente. Bem-vindo você também, Marcos, e lembrando que a Rádio Baruque FM foi eleita como a melhor programação pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Artes. O programa Falando de Gente vai ao ar todos os dias às 15 horas e também de segunda a sexta-feira às 21. O Falando de Gente, que está no seu 12º ano aqui na Baruque FM, tem a produção de Lara Lima, direção-geral de Afrânio Vanderlei e é apresentado pelo Marcos de Paula e eu, Josefina Rischioni. O endereço digital da Baruque FM é baruquenews.com, o Face, radiobaruquefm.com, e-mail baruque.cruz@gmail.com. O e-mail do Falando de Gente é falandodegente@uol.com.br. Pelo nosso Instagram, que é @programa Falando de Gente, você fica sabendo das novidades, dos vídeos, fotos e detalhes de cada programa que vai ao ar. E hoje no Falando de Gente nós falaremos sobre empreender, sobre relações comerciais, sobre desafios, né, nas várias oportunidades que a gente encontra pela vida para investirmos, né, os nossos recursos em um determinado segmento, em queremos nos desenvolver melhor profissionalmente, através na criação de um negócio, um desenvolvimento de um negócio. Hoje, no Falando de Gente, nós falaremos sobre franquias, riscos e oportunidades. Para isso, nós vamos entrevistar uma pessoa muito querida, que é o Dr. Davi Maxwell. O Dr. Davi é advogado especialista em franchise, com atuação exclusiva em defesa de franqueados. Ele é sócio fundador da Maxwell e Rodrigues Advogados, e também é diretor de Relações Institucionais da ASBRAF, que é a Associação Brasileira de Franqueados. Dr. Davi, bem-vindo ao nosso Falando de Gente aqui na Baruque News. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Pina, é um prazer conversar com vocês e também discutir esse assunto de suma importância com vocês. Gratidão nossa. Por favor, diga para nós, antes de mais nada, quem é o Davi Maxwell, gente? Davi Maxwell é o papai de uma criança, de uma menina maravilhosa, um esposo super dedicado, amante aí, estou aqui em Brasília, sou cidadão brasiliense, fui acolhido pela capital federal, sou natural de Mato Grosso do Sul, fiz minha faculdade no Mato Grosso do Sul e acabei vindo para Brasília para assumir um concurso público. Então, além da carreira privada, eu tenho uma carreira pública no mercado financeiro, sou advogado do Banco Estatal, aqui do Distrito Federal, e estou em Brasília desde 2020, né? Então, este é o David, além da advocacia. Que legal. Doutor Davi, fala um pouco sobre essa cláusula arbitral no contexto de franquia, o que vem a ser isso, quais são os riscos, ou se tem alguma legislação específica, como que é toda essa situação aí? Claro, Pina. Eu sou bastante crítico no âmbito da minha atuação profissional e também educacional a respeito do risco envolvido no compromisso, nas cláusulas arbitrais do contrato de franquia. O que vem ser aí? O que vem ser isso? Os contratos de franquia, normalmente, eles têm uma cláusula de foro. Essa cláusula de foro é para discutir se der algum problema, se tiver algum litígio, alguma questão que deva ser resolvido fora ali entre as partes, existe a cláusula de foro.
ou ela pode ser um foro judicial, que é o Poder Judiciário, como nós conhecemos, então elege-se o foro de Brasília para discutir uma relação de franquia. Existe esse foro, e existe também a opção entre as partes de eleger um foro privado, uma Câmara Arbitral. E aqui que nasce o problema nas relações de franquia. Por quê? A cláusula arbitral, ela remete o franqueado, as partes, mas o franqueado sobretudo, porque quando surge algum problema na relação de franquia, é normalmente porque o franqueado entende que há um descumprimento do contrato de franquia por parte da franqueadora. E existe esse foro arbitral. Qual é a problemática envolvida? Não é a arbitragem em si. A arbitragem tem uma lei específica, ela funciona, mas na minha concepção ela não funciona para as relações de franquia, e eu explico por quê. O custo dela é muito caro. Então, a gente está falando de um franqueado que, às vezes, ele vai buscar auxílio quando a situação está muito delicada, o negócio não vai bem, ele não tem condições financeiras, você quer pagar os próprios custos da operação. E aí vem o compromisso arbitral, que você tem que pagar para instaurar o procedimento arbitral, você tem que pagar para os árbitros, pagar as despesas administrativas da Câmara. Mas o que acaba acontecendo na realidade? O franqueado não consegue ir para a Câmara Arbitral, porque ele não tem capacidade financeira de ir. Então, é aqui que nasce a questão da vulnerabilidade do franqueado. Ele não consegue ir para o Poder Judiciário, porque tem essa cláusula arbitral, esse compromisso arbitral firmado, e ele não consegue ir para a Justiça Arbitral, porque ele não tem condições financeiras. E aqui que ele fica duplamente prejudicado. Ele não consegue resolver o seu litígio nem no Poder Judiciário e nem na Câmara Arbitral. Isso cria um risco muito grande, uma desproporção entre franqueadora e franqueado. E quem escolhe a Câmara Arbitral é o franqueador, porque a gente está falando de uma relação de franquia, de um contrato que a gente chama de adesão. Como é a conta de energia, a conta de água, enfim, todos esses sistemas, você não escolhe como vai assinar, você não discute as cláusulas contratuais. Então, ele é imposto para você e você adere ou não. Então, o franqueado ele não tem a opção de aceitar ou não esse vínculo com a Câmara Arbitral e acaba prejudicando ele no momento que ele mais precisa, no momento de vulnerabilidade dentro daquela relação jurídica. Então, a cláusula arbitral é isso, é deixar de lado o Poder Judiciário para resolver a questão e colocar uma Câmara Arbitral, um agente privado, né, de resolução de conflitos. Doutor David, a nossa produtora também levantou algumas questões aqui dentro do site da ASBRAF, né, da qual o senhor é diretor de Relações Institucionais, que é a Associação Brasileira de Franqueados. Deixa eu comentar aqui um desses conteúdos. Opinião. Relação azeda entre franqueador e franqueado é principal problema do setor de franchise. O setor de franquias cresce no Brasil, mas crises internas podem comprometer a reputação das marcas. Qual que é o cenário atual, né, dessas diversas situações? A gente pôde acompanhar recentemente um exemplo aqui da área de alimentos, né, de chocolates e tal, e deve ter outros problemas também. Quais são os principais desafios atuais, né? Como que era a franquia tempos atrás, no início, e qual é o cenário atual, por gentileza? Claro, a franquia é um modelo de negócio que parte do pressuposto de que a franqueadora tem ela testou e validou o seu modelo de negócio. Por que um franqueado, um candidato a franqueado, um empresário que quer ter o seu negócio, ele opta por aderir ao modelo de negócio de franquia e não por começar do zero? Justamente pelo know-how, pelo saber fazer que a franqueadora tem para transmitir para ele. Então, ele mitiga os seus riscos aderindo ao modelo de negócio já pronto, consolidado, e que tem a capacidade de dar aquele suporte para ele, suporte operacional, suporte de negócio, suporte logístico, enfim. Ele adere a um modelo de negócio supostamente, em tese, provado, comprovado, validado e com viabilidade econômica. Qual que é o cenário que nós temos hoje, cada dia mais, Pina, cada dia mais, Marcos? Um cenário em que muitas franquias que estão em voga, estão à venda no país, eles não passaram por esse processo de validação. Eles não passaram por esse processo de construção, na verdade, de um desenvolvimento de um modelo de negócio que se apresente como viável, como exequível, que se apresente como viável economicamente. Então, você jamais vai... existe uma frase de um doutrinador mineiro que ele diz: ninguém em sã consciência contrata para a própria ruína. Então, nenhum candidato adere a um modelo de negócio crendo que vai à falência, crendo que aquele modelo de negócio, aquela relação jurídica, vai conduzi-lo a uma situação complexa, uma situação de insolvência civil. Então, hoje,
Infelizmente, nós temos o modelo de franquia é um modelo que dá certo quando bem construído, bem estruturado. Então, é uma relação ganha-ganha, mas o que hoje está sendo sentido pelo meio como um todo é que muitos modelos de negócio que estão sendo colocados no mercado não passam por essa validade, essa validação. Então, a gente tem um sistema que passou-se a deixar de lado a assistência técnica, gerencial, operacional para o franqueado e passou-se a focar muito na venda, simples venda de franquia. Venda de franquia, que eu estou dizendo, é arrecadação de taxas de franquia. Então, não há um compromisso com o longo prazo de assessorar o franqueado durante toda a sua jornada, porque a primeira etapa é assinatura, né? É uma relação jurídica de assinar o contrato de franquia e estabelecer isso. Mas depois, durante essa relação, que se estende por 12, 24, 36 meses, no geral são 5 anos, o modelo de franquia tem, na sua maioria das vezes, um contrato que é de 5 anos, então é uma relação de longo prazo, e isso tem que ser ponderado. Então, o que a gente tem, a principal dificuldade, a queixa dos franqueados hoje é que existe toda uma construção de marketing, de estratégia de venda de franquia, ali no começo da relação jurídica, para que ele, de fato, ingresse no sistema de franquia, e depois não acontece mais nada. Ele entra, uma vez que ele entra na relação de franquia, falta suporte, falta o know-how que venderam para ele, o suporte que ele deveria ter em matéria operacional, em matéria de gestão, de fluxo de dúvidas, porque você entra para um sistema de franquias, porque as suas dúvidas como empresário, que não seriam solucionadas de maneira competente, você teria que correr atrás, digamos assim, quando você não tem, você começa do zero, você tem a expectativa legítima e prevista contratualmente de que você vai ter o suporte do seu franqueador. E essa é uma queixa que acontece muito hoje, a gente recebe muito esta queixa de franqueados que foram levados a assinar um contrato de franquia, tiveram houve não mais que uma promessa, mas uma obrigação contratual de suporte, e quando ele entrou na franquia não existia nada disso. Deixou a deriva, né? O franqueado fica à deriva sem saber como proceder. Mas isso não deve estar tudo em contrato, detalhado, sabe? Quais são suas garantias, quais são seus compromissos, quais são suas obrigações, quais são seus direitos. Isso não deveria estar muito claro nesses contratos? O que eu estou dizendo é o cenário ideal, mas não acontece. É o cenário ideal. Vamos pegar duas coisas que eu já comentei com vocês aqui, conversando do compromisso arbitral, né? Primeiro, é um contrato de adesão. Então, o franqueado, na maior parte das vezes, e eu falo contrato de adesão, que é isso que entende o Superior Tribunal de Justiça em vários julgados. É claro que se você vai encontrar pessoas falando, não é de adesão, porque a gente consegue conciliar, conversar, decidir algumas coisas, mas o que o Superior Tribunal de Justiça entende reiteradamente que é o contrato de adesão. O franqueado não tem a real condição de negociar as cláusulas. Então, ele já vem feito, o franqueado assina, adere ou não. E aí, qual é o momento que ele adere ou não? Às vezes, ele já investiu 200, 300, 400 mil reais ali na fase pré-contratual para construir a relação de franquia, pagou taxa de franquia. Então, quando ele vai assinar o contrato de franquia, ele já tem todo um passivo. Ou seja, eu assino e abro a minha operação para tentar recuperar e fazer o negócio funcionar, ou eu não assino e tenho um prejuízo já consolidado de 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais. Os contratos, sim, eles preveem obrigações, direitos e obrigações para o franqueado e para o franqueador. Mas, aí voltando para a cláusula arbitral, muitos contratos têm esses deveres, a franqueadora descumpre. O franqueado fica impedido de acionar o Poder Judiciário, porque tem uma cláusula arbitral, e não consegue acionar a Câmara Arbitral, instaurar o procedimento, porque ele não tem condições. Então, é uma situação de hipervulnerabilidade do franqueado. Então, existem essas previsões, os franqueados, inclusive, estão cada dia mais atentos e existe esse sistema educacional de alertar para os direitos do franqueado e como conduzir, para que ele não fique preso numa relação abusiva de franquia, né? Porque nós vemos muito hoje também essa abusividade dentro de uma relação, que tudo de bom é responsabilidade da franqueadora, e é exposto. Tudo que é de ruim, que acontece na relação de franquia, é má gestão. Então, é tudo culpa. Quando acontece coisas boas, a franqueadora, ela é colocada em evidência. Quando não é o franqueado, que não sabe gerir, que não sabe... Então, essa relação é uma queixa que a gente recebe muito aqui. Quando falha a assistência, a franqueadora terceiriza a culpa. Então, é responsabilidade do franqueado e não da franqueadora. Então, a gente tem esse sistema, Marcos, de vulnerabilidade por parte do franqueado. Então, existe, de fato, essas cláusulas contratuais. Às vezes, alguns contratos, elas são mais extensas, mais analíticas, e em outras menos,
Mas existe, mas a gente tem, por outro lado, essa situação de vulnerabilidade. A verdade é que o franqueado fica muito vulnerável na mão da franqueadora. Doutor David, eu acredito, né, que nem todo mundo tem perfil para gerir o próprio negócio. Por isso que eu acho que muita gente acaba escolhendo ir para uma franquia com aquela ideia de que alguém vai dar o suporte e ele não precisa ficar tão atento a algumas situações, porque ela já vem formatada, vamos dizer. Está tudo mastigado. Isso, tudo mastigado. E a gente sabe que não é bem assim. A pessoa tem que ter o perfil, mesmo sendo um franqueado. Agora, quais são os pontos aí de atenção no momento de adquirir uma franquia? E aí também eu vou emendar o outro lado, né? O empresário também, ele precisa investir tempo em fazer um processo seletivo, saber quem é essa pessoa que está querendo adquirir a franquia. Como que ficam esses dois lados, né? Até o seguinte, né, também, né, doutor David, a preocupação na elaboração de um planejamento estratégico, né? Eu acho que, como o doutor comentou agora, a gente já tem um lastro, né, já tem uma história nesse ambiente de franquias. Então, já tem situações, acho que milhares, né, de situações boas e não tão boas, que dá para também quem tem hoje, né, quem tem esse interesse, quem imagina começar a estudar e querer investir seus recursos nisso, fala assim, poxa, deixa eu ver o histórico desse segmento, deixa eu ver o que já aconteceu de bom e de não tão bom nesse alvo que eu estou estabelecendo para me tornar um franqueado. Passa por tudo isso também? Sim, eu sempre digo que informação é o que mais importa quando você pretende ingressar no ambiente de franquia. Então, você tem que ter muita ciência, é algo que é um pouquinho deixado para trás, porque é muito emotivo. Você tem que deixar o emocional de lado quando você vai para o ambiente de franquia. Quando você olha e fala assim, eu quero abrir um negócio e eu vou optar por um sistema de franquia. Você tem que, de fato, saber que os investimentos ali, quando você recebe um folder de qualquer franquia que você vai receber, ele vai dizer investimentos a partir de X mil reais, retorno em 24 a 36 meses, enfim, tem as taxas, etc, etc, mas você tem que ponderar se realmente esses dados são factíveis com a sua realidade, se você tem condições, porque nunca é o valor, quase sempre ultrapassa esse valor. Então, às vezes, tem gente que chega para mim e fala, doutor, era 150 mil reais, era 200 mil reais o investimento e eu só tinha 200 mil reais. Então, já começa, porque você tem uma investigação se você tem capacidade econômica para gerir e aderir àquele modelo de negócio. E é um modelo de negócio, como é franquia, você tem várias taxas de royalties, taxas de marketing, taxa de sistema, então você fica muito engessado já na sua parte de despesas. E você é engessado por um motivo bom do ponto de vista da técnica e do relacionamento, porque você tem todo o suporte. Então, para ganhar esse suporte contínuo do seu franqueador, ele cobra taxas de royalties, taxas de fundo de publicidade, que é utilizado para que a marca ela consiga se potencializar enquanto marca, então é para isso que serve o fundo de marketing. Então, tem todo um sistema estrutura, né? Aderindo, toda uma estrutura que você está aderindo. É por isso que você abre mão de uma liberdade, o candidato a franqueado tem que ter essa noção, essa percepção, então não é um negócio próprio, então você tem que fazer essa autoanálise, porque você vai seguir regras dentro do contexto de franquia, regras que devem, claro, estar consideradas dentro do contrato e ter um objetivo, porque também não é possível que você siga uma regra que ela te onere demais lá no final, porque a gente tem muitos cenários de regras no ambiente de franquia, de compras obrigatórias, de lançamentos que acaba prejudicando a operação. E aí esse é o contexto de viabilidade da operação. Por outro lado, Marcos, entrando também no contexto que a Pina também citou, por parte do franqueador, que é o outro lado, né? Hoje eu sempre converso com a comunidade em geral, com colegas de profissão que atuam também no ramo de franquias, a respeito da seleção do candidato. Porque hoje, eu sempre falo, uma franquia boa, se você paga e já entra, tem que ser analisado. Tem que ser analisado porque existe um perfil, não é todo mundo que pode aderir a um modelo de franquia, que tem perfil para se portar, estar como franqueado. Então, deve existir um processo realmente sério. Porque se você só paga a taxa de franquia e consegue ingressar, existe alguma coisa que deve ser reapreciado no sentido se, esse crescimento da franquia, ele está sendo estruturado, de fato, essa franquia tem capacidade de atender aos seus franqueados, de dar esse suporte,
Porque uma coisa é você dar suporte para 50 franqueados, outra é para 300, 500 mil franqueados. Então, esse crescimento exponencial, acelerado, pode, inclusive, levar ao colapso da franquia e prejudicar o franqueado. Porque você perde em qualidade. Se você não cresce estrategicamente e você não se prepara, o franqueador não se prepara para crescer, o crescimento pode prejudicá-lo e muito prejudica ele e o franqueado, quem está na rede. Então, também tem que haver essa percepção por parte do franqueador. Não é o franqueado tem que ter essa análise de, essa franquia que eu estou analisando para investir está crescendo demais. Ela tem realmente capacidade de pessoal, estratégica para crescer saudavelmente, ou se ela crescer muito rápido, ela vai acabar colapsando. Porque, assim, se você não consegue atender o seu franqueado de maneira efetiva, de cumprir as obrigações contratuais, fatalmente você vai ter inadimplementos contratuais, contratos sendo encerrados, e pode virar uma bola de neve, porque vai para o Poder Judiciário, vários casos, enfim, aumenta o litígio, porque você não consegue entregar aquilo que você prometeu e se obrigou a prestar contratualmente. Doutor David, como buscar aí o equilíbrio, né, entre o franqueador e o franqueado, né? Porque da forma que está sendo colocado, pode passar aquela sensação de que, bom, eu adquiri essa franquia, estou pagando por ela, e é como se fosse um emprego. Eu vou esperar receber todas as informações do que eu tenho que fazer e cumprir determinadas situações que me são colocadas. Aí tem a questão do assumir risco, tem a questão do capital que foi investido. Então, como que fica esse equilíbrio entre quem adquiriu essa franquia e o franqueado? Claro, eu sempre, como franqueado, candidato a franqueado, é alguém vulnerável, que ele não tem o conhecimento a respeito do negócio. Ele quer aderir, por isso que ele está buscando uma franquia, ele não tem o conhecimento do que é uma cafeteria, enfim, ele está aderindo ao modelo de negócio. Então, tem esse dever de casa por parte do franqueado, no sentido de investigar se é viável, porque, assim, a franquia pode ser um sucesso em São Paulo, mas não pode funcionar bem aqui em Brasília, porque são perfis econômicos distintos, perfis de consumidor distinto. Então, às vezes, o negócio pode ser um sucesso em determinado local, mas não funcionar na realidade do franqueado. Então, por isso que nasce questões importantes para serem analisadas pelo franqueado, por exemplo, Pini e Marcos, análise de viabilidade do modelo de negócio, viabilidade daquela operação ali, considerando aquelas condições, e também para o franqueador. Porque o que eu vejo muito no dia a dia aqui, nas relações de franquia, que as relações que tendem a se estender e tornar litígio, elas nem deveriam ter começado. Porque se houvesse uma análise do perfil de candidato pelo franqueador e do perfil do franqueado para aderir àquele modelo de negócio, uma autoanálise por parte dos dois lados da moeda, não se estenderia, não estaria nessa problemática de ele ter ingressado na relação de franquia e muitas vezes ter descoberto que, olha, o suporte não era adequado, ou a franqueadora descobrir, olha, cresci demais, não consigo atender essa diversidade de franqueados. Então, eu acredito que o ponto comum, tanto para o franqueado quanto o franqueador, é fazer essa análise. Mas para fazer uma análise, principalmente por parte do franqueado, ele precisa de informação. E essa informação, potencializar essa informação, que é um dever, eu tenho como propósito, né, de publicizar, de falar muito sobre franquia, porque o candidato a franqueado, ele não tem essa dinâmica, essa busca, porque é muito emocional. A gente tem estratégia de marketing para aderir a modelo de negócio, para vender franquias, né? Então, acaba que, se o franqueado for racional, e o franqueador também for racional e não querer apenas vender franquia, mas estabelecer realmente uma relação que seja boa, ganha-ganha para os dois lados, eu acredito que a maior parte dos problemas hoje, objeto de relato por parcela considerável de franqueados em todo o país, ele é drasticamente diminuído. Doutor, deixa eu só fazer uma pergunta. Existe, né, uma clareza do tempo de retorno que esse franqueado vai ter? Porque quando a gente abre um negócio próprio e do zero, aquele segmento, ele tem um tempo para se estabelecer, então a pessoa tem que estudar. Cenário, né? Cenário, mas mesmo assim, ele tem que saber que ele tem que ter dinheiro, por exemplo, para girar o negócio por determinado tempo até que ele tenha o retorno. Em tese. Mas acontece, você tem que se programar para isso. Numa franquia, existe uma possibilidade de falar para esse franqueado, olha, você vai ter pelo menos
X tempo para ter algum tipo de retorno? Porque ele investiu, ele tem que ter esse dinheiro de volta, vamos dizer. Em quanto tempo ele pode ter esse dinheiro? É um lugar comum, Pina, nas relações de franquia, e pelo franqueador, todos os contratos vão ter isso, esses contratos de relações de franquia, de que o contrato não garante lucro. Então, claro, a gente está numa economia que a economia brasileira ela não é estável. Então, a gente tem cenários altos e baixos na economia e não tem, de fato, como franqueador garantir lucro, garantir que aquela operação vai gerar um retorno para o franqueado. Entretanto, sempre que se inicia esse início de relacionamento, de aquisição de uma franquia, existem números que são colocados à frente do franqueado. Como eu disse anteriormente, investimentos a partir de X mil reais, retorno do investimento entre 24 e 36 meses. O que a gente batalha muito é porque que o franqueador seja honesto no sentido de falar a verdade para o franqueado. Quando isso acontece? Isso porque fala-se 24 a 36 meses, mas qual que é a base? Qual que é a base que você está utilizando para passar essa informação para o seu franqueado? É a experiência de qual que é o percentual da sua rede que, de fato, tem retorno de 24 a 36 meses. Porque numa operação de 1.000 franquias, se apenas 50 dá esse retorno, a gente está falando de 950 que não dão. Então, a gente não está falando de um modelo de negócio que tem um nível de segurança efetivamente. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Eu questiono bastante isso na minha vida aqui na jornada profissional, no sentido de que, olha, seja honesto com o franqueado, porque não adianta também você colocar o investimento é de 100 mil reais e o franqueado ingressar na franquia e ver vários custos ocultos que levam para 300 mil reais para ele abrir a franquia, porque isso impacta. É aquela coisa da viabilidade do modelo de negócio. Você está pensando em investir 100 mil reais. O seu franqueador, que é aquela pessoa que tem o know-how, que já passou por isso várias vezes, te falou que é 100 mil reais. É uma estimativa? Pode ser 120, pode ser 80, ok. Estamos num raio de estimativa. Mas a partir do momento que você faz um estudo de viabilidade, de retorno, de 24 a 36 meses, considerando 100 mil reais, você gasta 300 mil reais, isso acontece com muita frequência, o estimado e o realizado, ele tem uma desproporção de 100%, 200%, isso acontece com bastante frequência, você inviabiliza o modelo de negócio. Você não tem perspectiva, você não consegue ter o retorno. Então, a gente apregoa muito que os franqueadores dão, muitas vezes eles entregam esses números de retorno, de margem de retorno, margem líquida, percentual de investimento, estimativa de faturamento, só que quando a gente pede a informação, no sentido de onde você tirou essa informação, quais são os estudos técnicos que você fez para chegar a essa informação, nós normalmente ficamos sem. Então, a gente tem uma publicidade que é feita, mas quando a gente perde o alicerce dessa publicidade, para identificar de fato, olha, o franqueado acreditou nessas informações porque você é a pessoa que entende do negócio. Então, o franqueado não entende do negócio. Então, existem essas perspectivas, sempre no começo da relação de franquia é informada, a maior parte dos franqueadores informam percentual, até porque é uma exigência legal. A gente está falando aí da 13966, que é a lei de franquias, então ela exige que haja essa informação na circular de oferta de franquia, que também tem que ser apresentada para o franqueado, mas o que a gente analisa na realidade é que existe uma subestimação, Marcos Pina, dos custos de investimento e uma sobrecarga, um superfaturamento do faturamento e da receita, justamente para atrair franqueados. E aí que a gente consegue analisar um sistema que vai se deteriorando. É um sistema que é representativo na economia brasileira, então a gente tem bilhões de faturamento, gera muito emprego, gera vários empregos, é importante, o setor de franchise é importante para a economia brasileira, mas a gente tem que repensar o que está acontecendo com o franchise no Brasil hoje, que é esse excesso de falsas informações, levando as pessoas a ingressarem em relações de franquia que não estão validadas, que elas estão sendo levadas a erro para aderir ao modelo de negócio. E aí essa é a questão que tem que ser tratada, né? Porque é um ambiente para tornar saudável o ambiente para o investidor. E hoje, no Falando de Gente, nós estamos falando sobre franquias, riscos e oportunidades. Para isso, nós estamos entrevistando essa pessoa muito querida, que é o Dr. David Maxwell. O Dr. David é advogado especialista em franchise, com atuação exclusiva em defesa de franqueados. É sócio fundador da Maxwell e Rodrigues Advogados, e diretor de Relações Institucionais da ASBRAF, que é a Associação Brasileira de Franqueados. Pina, para saber mais sobre o Falando de Gente, conhecer a trajetória da Baruch News, quais são os canais, por gentileza? Lembrando que a Rádio Baruch FM foi eleita como a melhor programação pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Artes.
O programa Falando de Gente vai ao ar todos os dias às 15 horas e também de segunda a sexta às 21. O Falando de Gente, que está no seu 12º ano aqui na Baruch FM, tem a produção de Lara Lima, direção-geral de Afrânio Vanderlei, e apresentado pelo Marcos de Paula e eu, Giuseppina Rischioni. O endereço digital da Baruch FM é baruchnews.com, Face, radiobaruchfm.com, e-mail baruch.cruz@gmail.com. O e-mail do Falando de Gente é falandodegente@uol.com.br. E pelo nosso Instagram, que é @programa Falando de Gente, você fica sabendo das novidades, dos vídeos, fotos e detalhes de cada programa que vai ao ar. Este programa Falando de Gente conta com o apoio cultural da instituição Mães da Sé. No Brasil, uma pessoa desaparece a cada 3 minutos. São mais de 200 mil desaparecidos por ano. Nosso trabalho é trazer esperança para as famílias que estão em busca dessas pessoas. Em mais de 25 anos de existência, conseguimos encontrar mais de 5 mil. Mães da Sé é uma instituição sem fins lucrativos que desde 1996 vem ajudando famílias na busca por seus entes desaparecidos. Sua ajuda é muito importante. Entre em contato conosco por telefone, e-mail ou mande uma mensagem. Fone 11 3337 3331. WhatsApp 11 99826 3991. E-mail, maisdase@gmail.com. Doutor David, quando a gente fala, né, sobre a importância desse estudo, de conhecer, né, os históricos do segmento que a pessoa, de repente, tem intenção em se tornar um franqueado, eu vou desenhar um cenário aqui. Aí, eu, por exemplo, adoro trens e padarias. Adoro isso, né? Verdade. E aí, de repente, fala, pô, uma padaria tal, tá franqueada, vai abrir franquias, tal, poxa, eu vou investir nisso, porque eu gosto disso, é como o senhor já disse aqui para nós, tomar muito cuidado com essa questão da emoção e da razão, ficar muito atento a isso. E lógico que quando a gente percebe, né, em várias situações, em vários momentos, acontece um impulso. Impulso pelo quê? Essa padaria é bem conhecida na região, na cidade, na minha cidade, no estado, vai ser uma maravilha, porque eu gosto disso, tá? Existe já, historicamente falando também, né, alguns erros comuns, né? O que a gente pode destacar, né, nessa trajetória e nesse lastro também, né, de experiências aí, vossa, né, nesse setor de franquias, por gentileza? Claro. Realmente, a emoção, ela prejudica a análise do negócio, porque é um encantamento, né? Quando você age com a emoção, se você é encantado, você às vezes adere. A lei de franquias, Marcos, é interessante com relação a isso, ela tem o chamado prazo de reflexão, que é um período de 10 dias entre o momento que você recebe a circular de oferta de franquia, que é para você analisar todas as informações que a franqueadora passa para você, e você só pode pagar algo para a franqueadora ou a quem ela indicar, ou assinar o contrato de franquia depois do decurso desse prazo de 10 dias. Eu, particularmente, acredito que é um prazo pequeno para você analisar, porque você está pensando que você está investindo um valor considerável e aderindo a uma relação que são de 3, 5 anos. Então, é uma relação de trato continuado, que a gente chama. E existem cenários aqui, já vou colocar para vocês, que alguns franqueados não respeitam esse prazo de 10 dias. Então, ele se encantou em um dia e no outro ele já está assinando o contrato, que prejudica muito a análise, porque é na circular de oferta de franquia que você vai ter as informações. Então, as informações a respeito dos investimentos, das taxas, às vezes chegam pessoas para mim e falam, doutor, eu não sabia que tinha essa taxa aqui. Eu falei, estava na circular de oferta de franquia, você tem que considerar, você também tem que fazer uma autoanálise e uma análise técnica, pegar aquele documento e entregar para quem entende de viabilidade de negócio, entender ali naquela circular de oferta de franquia vai ter o rol de ex-franqueados, entender se quando você liga para aqueles contatos que estão ali, porque é uma obrigação também, Marcos e Pina, legal, de apresentar os franqueados que desligaram da rede nos últimos 24 meses. É claro que alguma circular de oferta de franquia, elas não apresentam fidedignamente esses números, mas cabe ao franqueado também analisar, conversar com pessoas que estejam dentro da rede e conversar com pessoas que, às vezes, não foi o contato fornecido pela franqueadora, mas fazer a busca independente. Tem outro ponto a ser considerado, Marcos, as ações judiciais em curso. O franqueador tem a obrigação legal de apresentar na circular de oferta de franquia as ações judiciais em curso.
Alguns utilizam alguns subterfúgios legais para não apresentar, mas qual que é a orientação para o franqueado para racionalizar a opção por esse investimento? Pesquisar se de fato existem ações em curso, porque se existem ações judiciais em cursos, muitas vezes é um franqueado que teve os seus direitos ali na relação de franquia abalados e buscou o Poder Judiciário. Então, ver o relato desse franqueado lá no Poder Judiciário, porque isso pode ajudar a ele refletir se ele vai ou não aderir àquele modelo de negócio. Então, e outro ponto que cabe considerar é que faturamento não é lucro. Então, tem muitas lojas aí vendendo 100, 200, 300 reais por mês, mas fica no 0 a 0 no negativo. Então, tem que ter essa perspectiva de não ficar tão emocionado quando vê números de fature até 1 milhão por ano, faturamento de 200 mil reais por mês, porque pode faturar? Pode faturar os 200 mil reais por mês, mas e o lucro no final? Porque a gente, como eu disse, tem várias taxas ali no caminho, tem muitas taxas envolvidas. Então, a questão da opção de aderir passa por toda essa reflexão, refletir e buscar informações, essa busca ativa de informações. Tem a circular de oferta de franquia, tem as informações que o franqueador está passando para o franqueado, mas fazer a pesquisa independente, analisar os documentos, analisar cláusulas abusivas em contrato, se tiver, para tentar uma negociação com o franqueador. Então, são questões que devem ser ponderadas pelo franqueado, pelo candidato a franqueado, antes de aderir. Esses pontos, esses alertas, né, de analisar o contrato, analisar de fato o histórico. Às vezes esse histórico não é tão fácil de obter. Então, você tem ações judiciais. Você, às vezes, precisará buscar um auxílio especializado para entender o que está naqueles processos, o que eles significam, qual é o impacto. Porque uma coisa é você aderir a um modelo de negócio sem saber que existem ações judiciais. Outra coisa é você analisar as ações judiciais de outros franqueados e falar assim, olha aqui, ele está me dizendo isso, estou ciente desse risco e vou, mesmo assim, aderir ao modelo de negócio, mas é uma decisão informada. Então, quanto mais informação, mais reflexão o franqueado tem, mais assertiva vai ser a decisão dele e menor vai ser a chance de ele cometer erro de aderir. E eu repito, não é uma questão de perfil de inviabilidade da franquia. A franquia, às vezes, pode funcionar, mas não pode não funcionar para ele, pode não ser um modelo de negócio para ele e para a localidade onde ele quer instalar aquela operação. E o franqueado, doutor David, quando ele está numa determinada região, né, que ele conhece muito bem a sua região, a dinâmica, conhece como é que aquela população consome aquele determinado produto ou serviço, enfim, ele tem uma assimilação maravilhosa daquela região que ele está. Aí ele fala, poxa, eu vou ver uma franquia tal para trazer para cá, que vai ser uma novidade. O franqueado tem a liberdade também de fazer alguns ajustes, somando a experiência dele, do mercado dele, do conhecer a região dele profundamente, e aquela franquia que nunca esteve naquela região, aceitar suas opiniões, aceitar suas sugestões, ou na maioria das vezes é uma coisa extremamente engessada. Olha, a tua campanha de marketing tem que começar assim, o meio é assim, o final é assim, a tua ação de abordagem é essa, em ponto final. Tem essas dificuldades também, ou alguns franqueadores acabam contribuindo e até valorizando o conhecimento ali regional daquele potencial parceiro, vamos dizer assim. Existe, Marcos, um cuidado legítimo do franqueador de manter a uniformidade, né, da formatação que ele fez. É um modelo de negócio que fica até mais fácil para o franqueador gerir um sistema que seja igualitário para todos, até para não ter preterições e nem favorecimentos dentro da rede de franquias. É um sistema engessado no sentido de que você tem que seguir, de fato, as orientações do seu franqueador, mas muitas franqueadoras hoje, cada vez mais, têm aberto canais de diálogo com o seu franqueado, seja através de conselhos, que aí é uma estrutura muitas vezes interna, seja através de associações de franqueados de determinada rede. Então, é um canal de escuta, um canal de diálogo institucional. E a partir deste canal, instaurado ali no âmbito da relação de franquia, ela permite, sim, que o franqueado dê sugestões. É claro que o franqueado não tem o poder, na maior parte das vezes, de definir, mas ele tem o poder de ser, ele tem a prerrogativa de ser escutado. Então, ele entende, de fato, que aquela modelo de publicidade que está sendo feito na região dele não vai funcionar. Então, ele tem esse canal de contato com a franqueadora de explicar e ser ouvido.
Isso significa que vai ser acatado? Não significa que vai ser acatado, mas cada dia mais os franqueadores estão atentos e observando, porque, de fato, o franqueado, apesar de ser uma relação em que o franqueado tem mais a ouvir do que a falar, ele tem, sim, de fato, um conhecimento próprio da região dele que contribui até para que a franqueadora possa caminhar e melhorar na sua ação, porque aí acaba sendo uma via de mão dupla. A gente também não pode pensar na relação de franquia como uma relação unilateral, de só imposição da franqueadora, de imposição de obrigações e responsabilidades da franqueadora para o franqueado, mas também deve ser um canal de escuta em que a franqueadora está aberta para ouvir o franqueado, porque os franqueados têm, sim, muito a contribuir com a estrutura da marca, com a perenidade da rede. Muitas vezes é o franqueado que está lá, muitas vezes não, é o franqueado que está lá na ponta. Então, às vezes, o franqueado tem, sim, muito a contribuir e a melhorar dentro da rede, porque tem a aceitação, por exemplo, a receptividade ou não de determinado produto ou serviço, vai ser quem vai tomar conhecimento primeiro, apesar de a franqueadora fazer inúmeros estudos e etc., quem vai ter realmente o feedback do consumidor lá na ponta é o franqueado. Isso vai demorar para chegar na franqueadora. Então, cada dia mais a franqueadora tem aberto esses canais de diálogo e o franqueado também está atento que é um direito dele, e ele tem buscado informar, transmitir esses desejos, esse conhecimento da região dele para o franqueador. Doutor David, a gente percebe que tem um crescimento muito grande quando se fala em setores de alimentação saudável, de estética, automotivos, né? Então, tem muitas franquias nesse sentido. Agora, existe alguma tendência de franquias mais baratas, como digitais, ou não, de um custo menor? O que a gente tem visto, tem o segmento que denominou-se de micro franquia, né? Que são com valores menores e até home office, digitais, enfim. O que a gente tem que analisar com muito cuidado, Marcos e Pina, é a viabilidade desses modelos de negócio, porque hoje não existem muitas amarras para franquear algo no país. Então, você tem uma formatação, você tem alguns documentos e você pode chamar de franquia. E franquia, quando se chama de franquia, dá uma certa segurança para o investidor, porque ele sabe, quando ele ouve a palavra franquia, ele lembra de algumas marcas que estão no imaginário coletivo e que oferecem uma segurança para ele. Então, às vezes, aquele modelo que está se chamando de franquia, sequer foi testado. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. E, às vezes, a pessoa pega o seu FGTS, pega um recurso, o único recurso que ela tem, e investe num modelo de negócio por ser menor, por o investimento ser menor. Então, é o cuidado que tem que se ter também. Funcionam, são legítimos, faz parte da cadeia. Mas a gente tem que ter sempre essa preocupação de pensar, aquela questão da informação, de realmente analisar se esse modelo é viável, porque, como a senhora mencionou, a alimentação saudável, ok, a gente tem um segmento de alimentação saudável. Isso se viabiliza economicamente? Tem que ter essa preocupação também do franqueador de apresentar, olha, eu estou apresentando, sim, funciona porque funcionou aqui, ali, lá, eu tenho vários franqueados que estão, de fato, passaram pela fase de maturação, que é outra preocupação que eu tenho, porque muitas vezes as pessoas chegam até mim e falam, doutor, abriu 500 lojas dessa rede. Eu falo assim, ok, abriram. Quantas permaneceram abertas após os 24, 36 meses, que é o período de retorno previsto pela franqueadora? Porque a gente tem que analisar também a mortalidade, a taxa de mortalidade das franquias no país. Como eu te disse, a emoção faz com que você adere e abra franquias ligeiramente maior do que era antes. Exato. Mas aí agora, e os fechamentos? Porque a gente tem que olhar para o outro lado também, porque abrir... A questão mais fácil hoje é abrir franquia. Agora, a gente tem que olhar o manter aberto, o suporte ao franqueado para que ele possa realmente conduzir a sua operação e chegar, renovar o contrato de franquia, chegando ao final ali, ele renovar porque ele está satisfeito com o que foi passado para ele, satisfeito com a operação, satisfeito com a franquia e quer permanecer porque ele entende que, de fato, há um diferencial dentro da relação de franquia que ele estabeleceu. Doutor, e aí também não pode esquecer que existem aquelas taxas que são pagas, mas existe aquele custo fixo do franqueado, não é isso? Exatamente. Né? Não tem despesas que ele vai ter que pagar, além de todas as taxas, não tem isso? Isso, exatamente. Por isso que a gente preza muito pela viabilidade do modelo de negócio, né? Então, você tem que entender as taxas que o seu franqueador estabeleceu, que envolve normalmente os royalties, os fundos ou taxas de propaganda, que é um percentual ali variável. Então, muitas vezes, Marcos e Pina, só esses custos consomem 15%, 20% da despesa do franqueado. E as compras também, algumas franquias estabelecem
que os royalties pagos a ela são sobre as compras e não sobre o faturamento. Então, quando você compra o produto da franqueadora, já existe uma taxa de royalties ali. Você fica com o produto, você não vendeu ainda, mas já tem uma despesa. Então, você tem que analisar isso também, esse perfil de franquia, se atende você, se você realmente ingressa ali na esfera de sua despesa. Então, analisar os custos fixos, pontos de equilíbrio, que a gente sempre chama que é o 0 a 0, né? Quanto você precisa faturar para não ter lucro, mas para zerar, ficar entre você suprir as suas despesas e começar o retorno do investimento, né? Então, a gente tem que isso está centrado em fazer um estudo reflexivo, ser racional e fazer, de fato, um estudo da viabilidade do modelo de negócio ali na sua região. E, para isso, é claro, a gente também precisa de uma transparência por parte do franqueador com relação aos custos, porque se você me diz que eu preciso investir 100 mil reais, eu vou partir dessa premissa, com uma margem, é claro, porque a gente está falando de estimativas, mas tem que ser estimativas concretas, não aleatórias, né? Você não pode chegar de 100 mil e acabar investindo 200 mil reais. Mas essas premissas são utilizadas pelo franqueado para fazer um estudo de viabilidade. Então, é mais nesse campo de estudar e aferir realmente quais as despesas, porque você tem despesas de pessoal, e a gente sabe que a folha de pagamento no Brasil, ela é relevante no contexto de despesas fixas, né? E o perfil das operações, porque a gente também tem operações de quiosque, de rua, quando a gente vai para shopping centers. Então, a gente tem outras taxas de publicidade, taxas condominiais, então isso encarece também, aumenta as despesas fixas, então tudo isso tem que ser analisado antes de efetivamente o franqueado aderir a um modelo de negócio de franquia. É até mesmo a questão de delivery, né? Então, ele vai fazer uma entrega, ele vai ter que ter um contrato com essa empresa que faz as entregas, né? E também tem uma porcentagem, não é isso? Esse é um ponto bastante delicado no ramo de alimentação. Existem promoções dentro das plataformas, de taxas de entrega, temos a taxa da intermediadora, que normalmente é alta, porque a gente tem uma concorrência muito incipiente no Brasil, a gente sabe que tem uma plataforma que domina o sistema de delivery do país, então isso encarece, porque a gente não tem uma concorrência de fato, e tudo isso também impacta na despesa, e é quase que uma variável e fixa, né? Então você vende, e aí que é a realidade do setor de alimentação, que depende muito do delivery, você pode vender muito, mas no final do mês a conta não fecha, porque você vendeu muito, mas você deu vários descontos e tem várias taxas envolvidas e repasses para passar, seja pela intermediadora, seja pelo franqueador. Doutor David, deixa eu comentar uma coisa, né? A gente está numa era, tudo está digitalizado, tudo está informatizado, enfim, a tecnologia está em tudo, né? Existe já alguns aplicativos, algumas plataformas que, por exemplo, você vai preenchendo e você vai percebendo se aquilo é viável dentro da sua realidade econômica, financeira, até o seu perfil como pessoa, ou ainda a gente não tem isso, porque ouvindo o doutor aqui, estou imaginando, né, a complexidade que é isso, é muito grande, a gente não está judicializando as franquias, não é isso, mas é um cenário extremamente, vamos dizer, complexo. E, além de tudo isso, né, tem também uma questão que a nossa produtora chamou muita atenção e eu também percebi isso, que é de muita importância, queria te ouvir um pouco. A inversão da responsabilidade, que me parece que também é um ruído enorme nessa questão, né? O que você pode comentar para nós, por favor? Vamos lá. Sobre esse primeiro ponto, eu até queria que existisse essa questão de você conseguir automatizar a viabilidade do modelo de negócio, mas hoje não temos, e também por precisarmos desse olhar humano também, né? Olhar do contrato, de saber, porque hoje, e é uma questão que a minha colega também trata bastante, aqui sócio do escritório, é no sentido de que você tem que olhar além da COF, que é a circular de oferta de franquia. Além de você enxergar formalmente o que está ali, você tem que substancialmente analisar independentemente para saber se aquilo reflete de fato a realidade, ou se estão faltando informações, ou se as informações positivas estão enfatizadas de maneira muito desproporcional e as negativas estão ali nas palavras, nas entrelinhas. Então, a gente tem essa problemática, por isso que a gente precisa também do olhar humano, né, de pesquisar contabilmente, porque são números, né? A gente, essa questão de racionalizar é muito do número mesmo, de enxergar contabilmente a viabilidade do modelo de negócio, que a gente está falando de negócio. A gente fala de negócio, ele tem que ser viável economicamente, tem que trazer um retorno, não há certeza, mas a gente tem uma estratégia a ser trilhada e o franqueador tem esse dever de assessorar o franqueado nesse caminho. Com relação... E o ideal, ganha-ganha, né, doutor David? Exatamente.
porque senão fica uma relação muito abusiva no sentido de que só um ganha e só o outro é penalizado, né? Com relação a essa queixa, que é realmente uma queixa muito presente, de inversão da responsabilidade, que sempre quando azeda, entre aspas, a relação entre franqueador e franqueado, e a maior parte das vezes azeda essa relação por falta de transparência na fase pré-contratual. Então, o franqueado é assoberbado de informações, de benefícios, de direitos e de deveres, e quando ele passa na relação de franquia, passa a estabelecer, de fato, ali a fase pré-operacional, para que ele monte a sua operação, e depois a fase operacional, que é a inauguração, que é que ele vai mais demandar do seu franqueador informações, e um auxílio vindo do franqueador, é que acontece essa inversão de responsabilidade. Então, no momento inicial, das conversas iniciais com a franqueadora eu dou todo o suporte, eu presto suporte operacional, eu presto suporte na área de gestão, marketing, fique tranquila, eu vou assessorá-la nesse aspecto, e depois, quando de fato está instaurada, surgem os problemas do dia a dia da operação, como todo empresário ou franqueado passa por problemas no dia a dia da operação, e quando esses problemas aparecem, aí some os deveres da franqueadora, eles não são cumpridos na maior parte do tempo, e isso gera uma aflição, porque a gente tem que entender que o franqueado, ele investiu suas economias, ele está se dedicando a um modelo de negócio que ele não entende profundamente, é por isso que ele aderiu a uma franquia, e espera que a franqueadora cumpra com as suas obrigações contratuais de entregar, de fato, o que foi prometido e que está previsto em contrato. Quando isso não acontece, e a franqueadora não está disposta a auxiliar, e aí que nascem as queixas, é no sentido de que é má gestão, mas o franqueado então questiona, má gestão em quê? Onde eu estou errando? E a resposta é evasiva por parte do franqueador. Você está errando porque lá deu certo, em outro local deu certo. Então, essa falta de comunicação. Então, o franqueado se sente, a partir daí, à mercê, à deriva. Ele não consegue se comunicar com o franqueador. Quando ele pergunta, ele questiona algo mais técnico. Às vezes, ele sofre retaliações no ambiente da relação de franquia, ele é deixado de lado, e essa é uma queixa cada vez mais crescente, no sentido de que, essa estratégia de inverter o ônus da culpa, Marcos e Pinas, ele gera uma consequência que não é só financeira, é emocional para o franqueado. Porque eu tenho franqueados que se desligaram da rede há 10 anos e se sentem incompetentes. Sentem incompetentes porque a franqueadora, o responsável pela relação, falou, ele ficou 2, 3 anos ouvindo que era incompetente, que não sabia gerir um modelo de negócio. Quando você faz a investigação independente, você analisa que aquele modelo de negócio não é viável. Mas aí, quem recupera a saúde financeira e a saúde mental? Não é fácil de recuperar. Então, é uma queixa presente, cada vez mais presente nas relações de franquia, que essa inversão de responsabilidade, de imputar toda a carga de responsabilidade pelo insucesso ao franqueado. E isso gera uma estrutura, além de uma insolvência financeira, um impacto emocional muito grande para o franqueado. Muito grande, que impacta não só nele, na vida dele, mas no contexto familiar como um todo, e ele leva, às vezes, ele carrega por muito tempo e não consegue se desligar desse sentimento de fracasso, de insucesso, que alguns franqueadores colocam na conta do franqueado exclusivamente. Então, pela sua colocação, eu entendo que deveria ter um programa de acompanhamento. Então, 3, 4, 5 meses, quem disponibilizou essa franquia, fazer esse acompanhamento com esse franqueado. Eu acho que minimizaria muito os problemas, não é? Sim, exato. A gente tem esses sistemas, essas obrigações contratuais que tutelam ali ao longo da relação para que realmente exista essa troca de informações, mas o que acontece é que, de fato, quando existe um ruído de comunicação, as partes não estão dialogando, as partes estão entendendo que uma ou outra estão falhando nas relações, nas obrigações contratuais, acaba que o diálogo é interrompido. Aí é que vem a judicialização, que vem a queda de expectativas, o fechamento de operações e os problemas por parte... E quem é a parte que mais sofre com isso, infelizmente, é o franqueado, porque a franqueadora tem toda uma estrutura. Ela tem uma estrutura, vai continuar atendendo, mas o franqueado é que teve a sua vida ali, ele destinou recursos, destinou tempo, abdicou, às vezes, de familiares, abdicou de muita coisa para estar dedicado ao modelo de negócio, cumprindo à risca o que a franquia disse para ele seguir, e que é uma estratégia que ela utilizou, porque ela entende de negócio, ela entende do negócio, e foi a estratégia que ela utilizou para que outros franqueados, para que toda a rede tivesse sucesso. Então, acaba que o ônus desse inadimplemento contratual por parte da franqueadora fica tudo
fica muito a cargo do franqueado. Ele que sofre quando essa relação, ele é o que mais sofre, digamos assim, quando essa relação de franquia se encerra abruptamente, e não porque acabou a vigência do contrato, das formas normais de encerramento da relação. Mas quando ela encerra com uma parte dizendo que a outra não cumpriu com o seu dever contratual, essa carga de responsabilidade, ela fica muito por parte do franqueado. Dr. David, nós estamos entrando na reta final de mais um Falando de Gente, agradecendo milhões de vezes a sua atenção. Volte outras vezes aqui no programa Falando de Gente. O que a Baruch busca são essas informações qualificadas, com responsabilidade, com seriedade. Mas antes disso, deixa eu te colocar mais uma questão aqui. Para evitar de cair em armadilhas, né? É importante que a franqueadora esteja registrada na ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise? Não. A ABF, Marcos e Pina, ela é uma associação privada e a adesão a ela não é obrigatória para as franqueadoras. A gente não tem um agente regulamentador. Ela é, como toda associação, ela é uma associação que foi constituída por um determinado setor do franchising brasileiro, e ela defende os interesses desses segmentos do associado. Então, o fato de estar ou não associado à ABF, ela não é positivo nem negativo. É claro que tem toda uma estrutura dentro da ABF e para efetivamente fazer valer os direitos, enfim, essa propagação e essa divulgação de informações do franchising brasileiro. Mas o fato de estar ou não ligado à ABF não é um impeditivo nem um facilitador para a questão de analisar a viabilidade, enfim, a caminhada e a jornada da franquia no sistema de franquias do país. Quem quiser saber mais sobre essas trajetórias, quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, Dr. David, quais são os canais que o senhor pode sugerir aqui para todos nós, por gentileza? Claro, eu tenho as minhas redes sociais, a gente conversa muito sobre franquias, relatos e dá muitas informações por lá. Convido também a conhecerem a ASBRAF, que é a Associação Brasileira de Franqueados, a qual eu integro agora na condição de diretor de Relações Institucionais. Ela está de portas abertas para acolher franqueados. A gente tem uma linha que estamos desenvolvendo de estudos mesmo, de transparência, de fortalecer o franqueado dentro dessa relação de franquias. Então, informações, palestras, cursos, é uma agenda que tem sido a voga nessa nova gestão da ASBRAF, e que a gente quer fortalecer e informar o franqueado para que ele adira a modelos de negócio cada vez mais informados, e para que não haja essa frustração de aderir a um modelo de negócio que não corresponde às expectativas legítimas que foram criadas ali no momento do início das relações. Então, podem ficar à vontade para me seguir nas redes sociais, Advogado dos Franqueados ali no Instagram, conhecer a ASBRAF, e estou agradecido pelo convite que vocês me fizeram. Claro, voltando a me convidar, volto mais vezes, foi muito bom o diálogo com vocês, e falar de franquias para mim é um prazer sempre. Gratidão, conte sempre com a gente. E hoje, no Falando de Gente, nós falamos sobre franquias, riscos e oportunidades. Para isso, nós entrevistamos essa pessoa muito querida, que é o Dr. David Maxwell. O Dr. David é advogado especialista em franchise, com atuação exclusiva em defesa de franqueados. Também é sócio fundador da Maxwell e Rodrigues Advogados. E é diretor de Relações Institucionais da ASBRAF, Associação Brasileira de Franqueados. Né, Pina? É isso mesmo. E você que acompanhou mais este nosso Falando de Gente, o nosso milhões de vezes, muito obrigado. E continue aqui na Baruch News, a web rádio que a gente faz, compartilha e curte. A dupla dinâmica aqui. Um abraço para vocês, saúde. Na Rádio Baruch FM, Falando de Gente, com Marcos de Paula e Josefina Rischioni. Este programa Falando de Gente conta com o apoio cultural da instituição Mães da Sé. No Brasil, uma pessoa desaparece a cada 3 minutos. São mais de 200 mil desaparecidos por ano. Nosso trabalho é trazer esperança para as famílias que estão em busca dessas pessoas. Em mais de 25 anos de existência, conseguimos encontrar mais de 5 mil. Mães da Sé é uma instituição sem fins lucrativos que desde 1996 vem ajudando famílias na busca por seus entes desaparecidos. Sua ajuda é muito importante. Entre em contato conosco por telefone, e-mail ou mande uma mensagem. Fone 11 3337 3331. WhatsApp 11 99826 3991. E-mail, maisdase@gmail.com.